Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Movimento circular uniforme. Ômega, que é a velocidade angular, é constante. Pensando na velocidade escalar linear, como é que a gente define a velocidade média? Deslocamento sobre intervalo de tempo. Ok. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que para definir a velocidade angular média é a mesma coisa. Você vai fazer ômega igual a ΔΦ sobre ΔT. E é assim que a gente começa a montar o nosso canivete de MacGyver. MacGyver, que era personagem de uma série chamada Profissão Perigo, e que se você dar uma olhada na internet você vai ver que série incrível. Uma homenagem a esse personagem tão interessante da minha adolescência. A gente vai começar escrevendo o canivete dizendo exatamente isso. Ômega, que é a velocidade angular, é igual à variação da posição angular, que é o deslocamento angular, dividido pelo intervalo de tempo. Aí você diz, ô Ives, e cadê o média? A gente não precisa escrever o média porque a velocidade angular é constante, então a média é igual à velocidade em cada momento. Ok? Só que agora é que começa a mágica, porque a gente pode escrever isso aqui de outra forma também. A gente pode lembrar que esse ΔΦ é um ângulo, e que se a gente pensar no ângulo pleno, ou seja, se o nosso ΔΦ for igual a 2π em radianos, que é o ângulo pleno, o nosso ΔT vai ser o intervalo de tempo para completar uma volta. E o movimento circular uniforme é um movimento periódico. Todas as voltas são completadas no mesmo intervalo de tempo. Como é que a gente chama esse intervalo de tempo? Período. Isso quer dizer que a gente pode reescrever ômega ao invés de ΔΦ sobre ΔT, substituindo ΔΦ por 2π, ΔT por período. Então a gente pode escrever que ômega é igual a 2π sobre período. Só que olha que legal, a gente também sabe que o inverso do período é o que a gente chama de frequência. O inverso do período é igual à frequência, então dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso do período. E quem é o inverso do período? Frequência. Então a gente pode escrever que ômega, que é a velocidade angular, pode ser obtido como 2π vezes a frequência. E para a gente encerrar o canivete, a gente basta lembrar que toda velocidade angular pode ser obtida a partir da correspondente velocidade linear dividida pelo raio da curvatura. Olha que coisa sensacional. A gente tem 4 igualdades, então na verdade isso não é uma igualdade, isso é um sistema em que eu tenho aqui um termo 1, um termo 2, um termo 3, um termo 4 e um termo 5. Sabe o que é fantástico? Para a gente montar uma equação, a gente só precisa de 2 desses termos combinados. Então eu posso fazer, olha só, vamos contar. 1 igual a 2, 1 igual a 3, 1 igual a 4, 1 igual a 5, 4 equações. 2 igual a 3, 2 igual a 4, 2 igual a 5, 7 equações. 3 igual a 4, 3 igual a 5. E 4 igual a 5. São 10 possibilidades diferentes escondidas numa única expressão, que é exatamente a ideia do canivete. Você tem tudo compacto e vai puxando da forma que você quer. Você tira aquilo que você precisa. E o que é mais legal ainda é que as grandezas físicas não se repetem. Ômega só aparece no termo 1, ΔΦ e ΔT só aparecem no termo 2, período só aparece no 3, frequência no 4, velocidade linear e raio só aparecem no 5. Não há repetição das grandezas e elas estão todas representadas aqui. Então, quando você lê no problema que tem frequência e raio, você já sabe que frequência está no 4, raio está no 5, você vai igualar 4 com 5 para resolver. Se um problema fala sobre período e pede a velocidade angular,
período está no 3, velocidade angular está no 1. Você vai igualar 3 com 1. E assim você vai fazendo tantas quantas vezes forem necessárias. Recomendo que todo começo de questão você escreva o canivete. Velocidade angular é o deslocamento angular sobre o intervalo de tempo. Lembrando que quando o deslocamento angular é igual a 2π radianos, o período aparece dividindo. E como dividir pelo período é igual a multiplicar pela frequência, velocidade angular é igual a 2π vezes frequência, e a velocidade angular pode ser obtida dividindo a correspondente velocidade linear pelo raio. Basta que você esteja familiarizado com isso. Agora, atenção! A gente não contempla no canivete de MacGyver a aceleração do movimento. Você diz, eita, Ives, tem aceleração, né? Que é a aceleração centrípeta. Aí você precisa lembrar que a aceleração centrípeta, em função da velocidade linear, é dada por v² sobre r, mas que ela também pode ser escrita em função da velocidade angular. Aí nesse caso seria ω² vezes r. Mas garanto a você, se você se familiarizar com o uso do canivete, os problemas de movimento circular uniforme, vou até escrever destacado aqui, porque ele é muito útil para resolver os problemas de movimento circular uniforme. Acompanhe nos vários exemplos. Um corpo descreve uma trajetória circular com 1 metro de raio e velocidade escalar igual a 12π metros por segundo. Qual o número de voltas realizadas pelo corpo a cada segundo? Perceba que na questão é dada na trajetória circular o raio R, que diz a questão vale 1 metro. É dito na questão que a velocidade do corpo é igual a 12π metros por segundo. E aí se você às vezes para pensar, poxa, tem π, será que não é angular? Não olhe para o π, olhe para a unidade. Para que a grandeza seja angular, aqui tem que estar aparecendo ângulo, ou grau ou radiano. E aí ele pede para você dizer qual é o número de voltas realizada por segundo. Ora, número de voltas por unidade de tempo é o que a gente chama de frequência. É isso que está sendo pedido. Qual é a frequência? E como o tempo está dado em segundos, é o número de voltas por segundo, a frequência está sendo pedida em hertz. Simples assim. E aí, para resolver, o que a gente vai fazer? Canivete de MacGyver. Velocidade angular, ômega, é igual deslocamento angular ΔΦ sobre ΔT. Quando ΔΦ for igual a uma volta completa, é 2π em radianos. E o tempo para completar uma volta é o período. Então, velocidade angular é 2π sobre t. Ora, mas dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência. 2π vezes f. Então, ômega é igual a 2π vezes f. E toda grandeza escalar angular tem uma correspondência com a escalar linear. Basta só dividir a correspondente pelo raio. Então, a grandeza angular, velocidade angular, é obtida pela grandeza escalar linear pelo raio. Como na questão fala sobre raio, olha raio aqui. Como na questão fala sobre velocidade, olha a velocidade aqui. Como na questão fala sobre frequência, olha a frequência aqui, chamando esse termo de 1, esse termo de 2, esse termo de 3, esse termo de 4, esse termo de 5, eu vou resolver esse problema igualando o termo 4 com o termo 5. Simples assim. Eu vou fazer que 2π vezes f é igual a v sobre r. Como que eu quero é o valor de f, o 2π que está multiplicando passa dividindo. Eu vou ficar então que f é igual a v sobre 2πr.
Substituindo os valores que a gente já tem, a velocidade v é igual a 12π em metros por segundo. E aqui eu tenho 2π vezes o raio, que é 1 metro. As unidades estão compatíveis, metro por segundo e metro. Eu vou encontrar a frequência em hertz. Π em cima, π embaixo simplifica. 12 dividido por 2 dá 6. Então a resposta, 6 Hz. A frequência ou o número de voltas que é dado por segundo, nesse caso, é igual a 6 Hz. Simples assim. O ponteiro dos segundos de um relógio tem 1 centímetro de comprimento. Qual a velocidade média da ponta deste ponteiro? Em primeiro lugar, quando aparecer uma questão como essa, em que ele fala do ponteiro de um relógio analógico, já tome nota. Todo ponteiro, independente do tamanho dele, se tiver o funcionamento do relógio correto, vai apresentar sempre períodos que respeitam isso aqui, ó. Período do ponteiro dos segundos, independente do seu tamanho, é de 60 segundos, que é o tempo que ele demora para completar uma volta. O período do ponteiro dos minutos, pergunta você quanto é? Isso, 60 minutos, pois é o tempo que demora para completar uma volta. E o ponteiro das horas? Opa, teve gente aí que pensou que era 24 horas, mas no relógio só tem 12. Então são 12 horas para completar uma volta. A cada dia ele completa 2 vezes o ciclo. Muito cuidado com isso. Claro que em algumas vezes a gente vai poder usar aqui no ponteiro dos segundos, ao invés de 60 segundos, 1 minuto. E aqui, ao invés de 60 minutos, a gente pode usar 1 hora, de acordo com aquilo que você tem de dados. Lembrando do canivete de MacGyver, olha só, ômega, que é a velocidade angular, é igual a deslocamento angular dividido pelo tempo. Quando esse deslocamento angular for uma volta completa, vale 2π radianos. E o tempo para completar uma volta em movimento circular corresponde ao período. Como dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência, temos aqui 2π vezes f. E as grandezas angulares podem ser obtidas dividindo a correspondente grandeza escalar pelo raio. Pronto. Estamos com o nosso canivete montado. Como é um relógio, o problema fala de período. Então aqui está período. Ó, você já sabe que vai usar essa parte do canivete. Qual é a outra coisa que é dada na questão? Aqui eu peço muito cuidado. Quando você lê, ele diz aí que o tamanho do ponteiro é de 1 centímetro. Ora, se ele fala da velocidade da extremidade da ponta do ponteiro, ele está falando para a gente então que esse comprimento do ponteiro corresponde ao raio da trajetória. Então ele está dizendo para a gente que o raio da trajetória é de 1 centímetro e ele está perguntando para a gente quanto vale essa velocidade. Atenção, porque raio da trajetória está aqui, ó. Então se eu chamar termo 1, termo 2, termo 3, termo 4 e termo 5, para resolver essa questão eu vou igualar o termo 3 com o termo 5. Eu vou fazer então 2π sobre o período é igual a V sobre o raio. 2π vezes R, V vezes T. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então eu tenho que V vezes T é igual a 2π vezes R. O valor da velocidade então vai ser 2π vezes R dividido pelo período. A gente sabe que é o ponteiro dos segundos, então a gente vai usar ou 60 segundos ou 1 minuto. E a gente sabe que aqui o raio está em centímetros.
Quando você olha para as alternativas, ou é centímetro por minuto ou é centímetro por segundo. Se eu usar 60 segundos aqui, eu vou simplificar o 2 com 60 e vai ficar 30 aqui no denominador. E nenhuma alternativa bate com isso. Logo, eu tenho que utilizar, então, ao invés de 60, 1 minuto. E eu ficaria, nesse caso, com 2 vezes π vezes 1 centímetro dividido pelo período do relógio, no caso do ponteiro dos segundos, que é 1 minuto. Ficando assim com 2π centímetros por minuto. A alternativa que diz isso para a gente, a letra E. E de eita, poxa, coisa fácil, fera. Quando você se acostuma a usar o canivete de MacGyver e você está familiarizado com o caso do período, é muito simples de você resolver. Vamos juntos. Esse é seu ano. Na temporada automobilística da Fórmula 1 do ano passado, os motores dos carros de corrida atingiram uma velocidade angular de 18.000 RPM. Em radianos por segundo, qual o valor dessa velocidade? Fera, nessa questão, ele fala da velocidade angular em RPM. Embora a frequência seja um tipo de rapidez, é comum nos livros que se diferencia a frequência da velocidade angular, normalmente utilizando para a velocidade angular ângulo dividido por intervalo de tempo. Quando você fala de rotações ou de voltas por minuto ou por segundo, em geral a gente atribui o nome de frequência. Mas alguns autores, principalmente mais antigos, usavam a mesma coisa. Frequência angular, velocidade angular, como se tudo fosse sinônimo. E talvez por isso essa questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tenha feito isso. Mas eu vou escrever 18.000 RPM como frequência, porque está dado em voltas e não em ângulo. Então, 18.000 rotações por minuto. E aí ele diz que quer que você dê essa velocidade angular em radianos por segundo. Primeira coisa que você tem que ficar atento, é que a unidade RPM se refere a minuto. Então você primeiro tem que transformar isso para hertz e basta só dividir por 60. Você já sabe então que a frequência é 18.000 dividido por 60, 300 Hz. Confere aí. Agora que você tem a frequência e que é a velocidade angular, é só lembrar do canivete de MacGyver. Velocidade angular ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT. Mas quando ΔΦ é igual à volta completa, que é 2π em radianos, eu posso também substituir o ΔT por período. Então a velocidade angular é 2π sobre período. Só que dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pelo inverso dele. E o inverso do período é a frequência. Então a velocidade angular é igual a 2π vezes frequência. E grandezas escalares angulares podem ser obtidas dividindo a correspondente grandeza escalar linear pelo raio. Pronto, montamos o nosso canivete. Como que nós queremos? Está aqui, ômega, olha ele aqui, velocidade angular. E o que é dado para a gente é a frequência, olha ela aqui. Se a gente numerar termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, termo 5, a gente já sabe que vai conseguir resolver essa questão igualando 1 com 4. Simples assim. Quem é 1 é o que eu estou procurando, ômega. Quem é 4, 2π vezes a frequência. A frequência foi dada, ômega é igual, então, a 2π vezes em Hz 300, logo, ômega é igual a 600π radianos por segundo. A alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra B,
B de boazinha, B de tranquila, B de fácil demais. Perceba que se você toda vez se acostumar a escrever o canivete, ele vai ficando cada vez mais automático. E é sempre a mesma coisa. Identifica o que é pedido, identifica o que é dado e arma a equação. Simples assim. Duas partículas percorrem uma mesma trajetória em movimentos circulares uniformes, uma em sentido horário e a outra em sentido anti-horário. A primeira efetua 1/3 de RPM e a segunda 1/4 de RPM. Sabendo que partiram do mesmo ponto, em 1 hora encontrar-se-ão. Bom, perceba que ele fala do movimento de duas partículas. Então são dois movimentos que estão acontecendo simultaneamente, que eles estão percorrendo a mesma trajetória, então eles estão em cima da mesma linha, com movimentos que são ambos circulares e uniformes. Só que ele diz que um está no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. O que está no sentido anti-horário faz 1/3 de RPM, ou seja, faz 1/3 de volta por minuto, enquanto que o outro faz 1/4 de volta por minuto. E a pergunta é quanto eles vão se encontrar ao longo de 1 hora. Como eles estão com sentidos contrários, eles vão percorrer cada um trecho da circunferência e vão se encontrar em algum lugar. Passam um pelo outro e aí gastam mais um tempo para se encontrar. E assim vão passando um pelo outro em intervalos de tempos que são sempre iguais. Acompanhe aqui para ver o porquê. Olha só, imagine que essa aqui é a circunferência, está trocado aqui o número, porque lá diz que quem está no sentido horário é o 1, então vou escrever aqui em cima, e no anti-horário aqui o 2. Diz que um está indo no sentido horário e o outro anti-horário, então esse aqui vai percorrendo um trecho da circunferência, um trecho da circunferência, um trecho da circunferência, um trecho da circunferência. Do outro lado, esse vai percorrendo um trecho da circunferência, um trecho da circunferência, um trecho da circunferência. E veja que à medida que eles se afastam do ponto onde eles estavam juntos, eles se aproximam de um outro ponto onde eles vão cruzar seus caminhos novamente. Em algum ponto, eu vou ter de novo o cruzamento entre esses dois corpos. Veja que isso vai acontecer quando, em módulo, o que um tiver percorrido, o módulo do deslocamento de um dos móveis, mais o módulo do tamanho dessa linha, ó, que é o tamanho do deslocamento do segundo, corresponder. A soma desses dois corresponde ao tamanho da circunferência completa, que é 2 vezes π vezes r. Isso se você pensar linearmente. Se você pensar angularmente, o módulo do deslocamento angular do primeiro mais o módulo do deslocamento angular do segundo completam uma volta que vale 2π radianos. Então esses dois deslocamentos são replementares. Perceba que a partir daqui o processo se repete, só que eles vão se encontrar em algum lugar do lado de lá, depois aqui, depois lá, e eles vão ficar se encontrando periodicamente, porque eles vão estar fazendo o mesmo processo se repetir N vezes. Então, cada intervalo de tempo gasta sempre o mesmo. Cada encontro que vai acontecer, até que aconteça o próximo encontro, é sempre o mesmo intervalo de tempo. Então, esses encontros são periódicos. E como é que eu faço para encontrar o valor desse tempo? Ora, se a gente pensar no canivete de MacGyver, ômega, que é a velocidade angular, é igual a deslocamento angular sobre intervalo de tempo, que é igual, como o deslocamento quando completa uma volta é 2π e o intervalo de tempo para uma volta é período, ômega é igual a 2π sobre t. A gente tem ainda que o inverso do período é a frequência, então a gente pode escrever que ômega é 2π vezes f. E por fim a gente pode encontrar a velocidade angular dividindo a correspondente velocidade linear pelo raio. Como eu tenho aqui grandezas angulares, eu vou tomar essa expressão angular aqui como referência. E aí eu tenho ΔΦ.
Olha aqui onde está o ΔΦ. Como ele fala para a gente das frequências dos dois móveis, olha aqui onde é que está a frequência. Então, se eu numerar 1, 2, 3, 4, 5, para resolver essa questão, eu vou precisar igualar 2 com 4. Ou seja, ΔΦ sobre ΔT é igual a 2π vezes f. Como eu vou precisar dos ΔΦs, ΔT passa para o outro lado multiplicando, eu vou ter então que ΔΦ é igual a 2π vezes f vezes ΔT. É essa expressão que vai ser útil para mim, eu vou destacá-la aqui. Trazendo essa expressão para cá, eu vou ter então 2π vezes a frequência do primeiro movimento, considerando sempre positiva porque aqui está em módulo, vezes o intervalo de tempo, mais 2 vezes π vezes a frequência 2, considerá-la sempre positiva porque aqui está em módulo, vezes ΔT é igual a 2π. Perceba que 2π multiplica todos os termos e eu posso então dividir todo mundo por 2π. Eu vou ficar com frequência 1 vezes ΔT mais frequência 2 vezes ΔT é igual a 2π dividido por 2π, dá 1. Perceba que o ΔT aqui é termo comum, é fator comum. Eu posso então encontrar ΔT que multiplica a soma das frequências F1 mais F2. E isso aqui é igual a 1. Quem está multiplicando eu passo dividindo e eu encontro que o intervalo de tempo gasto para que aconteça o encontro é 1 sobre a soma das frequências. Essa é uma expressão que, para quem tem boa memória, pode até registrar. Embora, se você entender como é que a gente chega nela, não precisa decoreba. Só uma observação é que se aqui, ao invés de os móveis terem sentidos contrários, os sentidos fossem iguais, ao invés de somar, a gente iria subtrair. Fique a dica. Agora que a gente sabe como encontrar o tempo, é só substituir os valores. ΔT é igual ao inverso da soma das frequências, 1/3 mais 1/4. Cuidado, você tem o inverso de uma soma, você não pode direto já inverter isso aqui não. Você primeiro resolve o denominador, que é uma soma de frações. O mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. E aí eu tenho 12 dividido por 3 é 4, vezes 1 dá 4, mais 12 dividido por 4 é 3, vezes 1 é 3. Aí eu fico com o inverso de 7 sobre 12. Agora eu posso inverter e dizer que o encontro acontece a cada 12 sétimos. Como as frequências estavam em RPM, então essa unidade de tempo aqui é o minuto. Isso significa que são necessários 12 sobre 7 minutos para que haja um encontro. Mas Ives, ele não pediu esse intervalo de tempo, ele quer saber quantos encontros acontecem em uma hora. Ok, vou agora escrever com uma caneta de cor diferente para ficar bem destacado. Se um encontro demora um intervalo de tempo de 12 sobre 7 minutos para acontecer, qual é o número N de encontros que vai acontecer em uma hora? Sabendo que uma hora são 60 minutos para ficar com unidades compatíveis. Fazendo produto dos meios igual ao produto dos extremos, 12 sobre 7 vezes N é igual a 60. Para descobrir quem é N, aqui no finalzinho, 7 vai passar multiplicando, dá igual a 420. 12 vai passar dividindo. 420 dividido por 12, você vai encontrar 35 encontros ao longo de uma hora.
Então, a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de bem boazinha essa questão. Porque essa questão exigiu, além do trivial, que é o uso do canivete de MacGyver, uma percepção sobre o encontro dos corpos. Tranquilo? Um carro de Fórmula 1 dá uma volta completa num percurso de 2 km em 100 segundos. Se cada pneu desse carro tem 25 centímetros de raio, determine o número médio de voltas que cada roda do automóvel dá por segundo neste percurso. Olha aí, fera. Perceba que ele dá um monte de informações e ainda fala de unidades que são diferentes, então muito cuidado. Ele fala que o carro dá uma volta completa num percurso de 2 km em 100 segundos. Atenção, isso é o carro. Ele faz uma volta completa 2π. Aí você pensa, é ângulo? Não, porque ele está dando em quilômetros. ΔS, 2π em quilômetros. O espaço percorrido foi de 2π quilômetros. E o tempo para isso foi de 100 segundos. A gente pode, com essas informações, calcular, por exemplo, quanto foi a velocidade do carro, né? Pensando na velocidade escalar média aí ao longo da linha da trajetória, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Como o tempo está em segundos, vou escrever aqui quilômetros em metro. Cada quilômetro tem 1000 metros, então 2π quilômetros são 2π vezes 1000 metros. Isso dá 2000 π metros, dividido por 100 segundos. Simplifico um zero em cima com um zero embaixo. Eu fico então que a velocidade V é igual a 20π, olha aí, em metros por segundo. Essa velocidade, a velocidade do carro no circuito. Quando a gente continua lendo as informações, ele diz para a gente que o raio do pneu vale 25 centímetros e ele quer saber o número médio de voltas que é dado por segundo nesse percurso. Opa, está dando raio aqui 25 centímetros. Convém transformar para metros, porque a velocidade que eu tenho aqui está em metros, então eu vou dividir por 100. Eu já sei que isso aqui é 0,25 metros. E como ele está querendo quem é o número de voltas por segundo, ele está querendo a frequência. Aí lá vamos nós. A gente tem ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT. Agora a gente sabe que quando o ângulo é igual a 2π em radianos, o período é igual ao intervalo de tempo. Então ômega é 2π sobre período. Dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Então a velocidade angular pode ser dada por 2π vezes frequência. E a velocidade angular pode ser obtida pela correspondente grandeza, no caso velocidade linear, dividida pelo raio. Simples assim. Olha agora o que é que a gente tem. A gente tem o raio. Opa, está aqui o raio. A gente quer frequência. Opa, está aqui a frequência. Então, se a gente numerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, para resolver essa questão, a gente basta fazer 4 é igual a 5. A gente vai fazer 2 vezes π vezes f é igual a v sobre r. Então, a frequência, que é o que ele está pedindo, vai ser igual a esse 2π multiplicando, passa dividindo, você fica com v sobre 2πr. Agora é só substituir, mas atenção e cuidado. Esse r é o raio do pneu. Então, para encontrar a frequência do pneu, eu preciso saber a velocidade do pneu. A velocidade que a gente encontrou aqui usou os dados para o carro. Eu posso usar essa velocidade aqui? Aí a resposta é, se não há escorregamento do pneu, a gente tem que a velocidade do carro corresponde à velocidade dos pontos da extremidade do pneu. Então a gente pode usar sem problema. A
A gente pode trazer para cá, olha só. Trazer essa informação para cá. E vou fazer então que F é igual a velocidade, que é de 20π em metros por segundo, e dividir por 2π vezes o raio, que é 0,25 metros. As unidades estão compatíveis. Frequência vai ser igual a 20π dividido por 2 vezes 0,25 dá 0,5 vezes π. Π em cima simplifica com o π de baixo, e 20 dividido por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar 20 por 2. 0,5 é 1 sobre 2. Então, dividir por 1/2 é o mesmo que multiplicar por 2. 20 vezes 2, 40. Então, a frequência desses pneus é de 40 Hz. Simples assim. Perceba que se você consegue identificar o que é dado, o que é pedido no canivete, todas as questões ficam super simples de resolver.